Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Iremos dar continuidade hoje ao estudo da Palavra de Deus. Nós iremos fazer exposição para o livro de Salmos, para o capítulo 41. Leiamos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, dize coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, e já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim um calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim, e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merece. Com isto reconheço que tu te agrada de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões à presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 41 vai ter por título a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. São duas coisas que Davi quer que nós venhamos a entender, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. João Calvino nos deixou um resumo sobre esses estudos e vamos ver o que diz o resumo dele para que nós possamos entender o texto. Enquanto Davi era severamente afligido pela mão divina, ele percebia que era injustamente acusado pelos homens, que eu considerava alguém que já havia sido condenado e devotado à eterna destruição. Envolto por esta provação, ele se fortalece pela consolação advinda da esperança. Ao mesmo tempo, ele se queixa em parte da crueldade e em parte da traição de seus inimigos. E embora reconheça que a aflição com que fora visitado era um justo castigo dos seus pecados, todavia culpa seus inimigos de crueldade e malícia, visto que prejudicam e infligem a alguém que se dedicava sempre a fazer-lhe o bem. Finalmente, ele registra uma expressão de gratidão e alegria, porque havia sido preservado pela graça de Deus. O versículo número 1 vai dizer assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado. João Calvino, na sua interpretação, ele vai dizer, bem-aventurado aquele que julga sabiamente o pobre. Vamos pegar essa interpretação de João Calvino para que entendamos todos o texto para essa linha dele. Quando ele fala, bem-aventurado aquele que julga sabiamente o pobre. Quando João Calvino vai dizer, bem-aventurado que julga sabiamente ao pobre, ele vai querer nos colocar como Davi se vê nesse momento. Então, vamos pegar o texto que vai ser antes desse aqui, que vai ser o Salmo 40, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ele começa o 41, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. E João Calvino vai nos dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que julga sabiamente o pobre. Nesse momento que ele vai dizer que julga sabiamente ao pobre, ele vai dizer, bem-aventurado, felizes são aqueles que compreendem a situação pela qual aquela pessoa está passando, que entende que naquele momento que a pessoa está passando por aquele sofrimento, ela está sendo naquele momento testada, está sendo provada ou está sendo corrigida por Deus. E que naquele momento a pessoa tem que se sensibilizar com o que aquele outro está passando e rogar a Deus para que ele consiga superar
e consiga atravessar aquela tempestade. Por isso que ele fala: felizes são aqueles que têm misericórdia, que acode ao necessitado. Felizes são aqueles que se compadecem, que olham para a situação dele e se põem no lugar dele naquele momento. Porque ele vai dizer no versículo, num parágrafo depois: o Senhor o livra no dia do mal. Ele está dizendo: bem-aventurado que acode o necessitado, porque esse necessitado, o Senhor o livra ele no dia do mal. Quando ele estiver em situação muito mais severa, o Senhor vai livrá-lo, porque o Senhor é que mantém ele. Então, se os servos do Senhor, se as pessoas, os israelitas, verem que alguém está sendo afligido, tem que ter misericórdia e não achar que aquela aflição dele está derivado de pecado, mas sim que o Senhor Deus está tratando conforme a sua santa vontade, ou seja, para provar paciência, ou seja, para provar o amor, ou seja, para provar fidelidade, ou seja, para provar esperança, ou seja, para provar a fé, ou mesmo para poder tratar de pecados que estão no coração, resquícios de pecado ainda, mas que provação a pessoa está passando, que só Deus sabe por que ela está passando. E que nesse momento o israelita não pode julgar, como fizeram os 3 amigos de Jó, quando Jó estava passando por aquela situação, que eles jogaram para Jó que tudo o que estava acontecendo é devido ao pecado de Jó, e por isso Jó, como pecador, ele tinha que estar passando por aquilo mesmo, que eles concordavam plenamente com aquilo, mas eles não entendiam qual era o propósito de Deus para Jó. Por isso que Deus mandou depois que Jó orasse pelos seus amigos e apresentasse sacrifício, que ele ia escutar a oração de Jó, não dos seus amigos. Então, nesse momento aqui, o salmista, tendo esse momento como se ele estivesse sofrendo a mesma aflição de Jó, ele vai dizer: bem-aventurado que acode ao necessitado. Ele está se colocando aqui como um necessitado, como aquele que está passando por uma situação onde Deus está corrigindo, está tratando da vida dele, está aumentando a fé dele, e os inimigos estão se aproveitando daquele momento que ele está fraco para dizer que Deus está distante dele. Por isso que ele vai dizer: para o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida. E tem um paralelo: ele livra no dia do mal, como também preserva-lhe a vida. Veja que é importante entendermos esse momento, que essa pessoa que está necessitada, o Senhor o livra no dia do mal, e não só o livra, mas também preserva a vida dele, para que ele esteja íntegro. E o faz feliz na terra, e não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor não permite que os inimigos venham tratar da vida daquela pessoa, porque o Senhor o protege. E esse ele está falando daquele necessitado, porque eles pertencem ao Senhor. E Davi se considerava como um necessitado. E felizes são aqueles que se consideram como Davi, como um necessitado também. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, e afofa a cama. Então, nesse momento que ele fala, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, Davi ele está colocando para nós aqui a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Ele começou colocando o socorro de Deus para ele, que se considera como uma pessoa que é necessitada. Embora que ele escreveu no momento que já se passaram, os momentos que aconteceram, possivelmente ele está colocando como um rei. Mas ele viu que o Senhor o livrou naquele momento. Mas ele diz que o Senhor assiste no leito da enfermidade. Que possivelmente, conforme João Calvino, nesse momento aqui, a enfermidade que ele vai tratar não é uma enfermidade corpórea. É uma enfermidade na alma, a enfermidade da qual ele está se sentindo muito afligido, está se sentindo traído e está sentindo que está sendo acusado de coisa que ele nunca o fez. Por isso que ele vai dizer assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, de que naquele momento que ele passa por aquela situação, a mente dele também fica enferma, da qual ele também se sente enfermo. E na doença, lhe afofas a cama, onde ele está deitado naquela situação de penumbra, de tristeza, de amargura, mas ainda assim o Senhor, quando ele melhora, o Senhor produz que aquela cama que outrora era uma cama que trazia enfermidade, que simbolizava enfermidade, agora a cama simboliza a saúde dele, porque um dia ele melhora. E ele vai falar: disse eu. Mais uma vez Davi vai dizer assim: disse eu. Ou seja, ele indaga com ele mesmo, né? Aquela coisa de que ele vai ter certeza, ele tem a plena convicção do que ele vai colocar aqui. Ele disse eu: compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti.
como Calvino tinha dito anteriormente, que ele estava falando de enfermidade, então, que a enfermidade era uma enfermidade psicológica, justamente ele falou, sara a minha alma, senão ele podia dizer, sara minhas chagas. Então, sara a minha alma, compadece de mim, Senhor. E sara a minha alma, porque pequei contra ti. E que nesse momento, Davi, quando está passando por essa tribulação, está passando por esse momento de infortúnio, ele está entendendo que ele tem culpa no cartório. Ele está entendendo, sim, que ele tem pecado na vida dele, mas que ele pecou contra Deus. E o Senhor Deus é que tem que corrigi-lo e castigá-lo e prepará-lo. Não pecou contra aqueles homens. Aqueles homens estão se aproveitando daquele momento para poder querer destruir Davi. E ele vai dizer ainda, no versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o nome. Então veja que os inimigos de Davi, aqueles que se consideravam inimigo deles mesmo, Davi nesse momento ele vai dizer que existe pelo menos 2 tipos de inimigo. Ele vai dizer aqueles inimigos que são inimigos declarados, que estão esperando, não vê a hora do momento de fazer o festejo quando ele morrer, e tem aqueles inimigos que estão disfarçados de amigo próximo a ele. Quando ele fala que os meus inimigos falam mal de mim, esses inimigos, tanto os inimigos internos como os inimigos externos, falam mal de mim, quando morrerá, ele perecerá o nome. Quando é que Davi vai morrer e o nome dele vai deixar de existir? Essa era a vontade dos inimigos de Davi, para Israel. Até porque nós sabemos que os inimigos de Davi eram aquelas pessoas que estavam junto com Saul, eram as pessoas que estavam na governabilidade de Saul. Portanto, era interessante eliminar Davi e acabar com o nome de Davi totalmente, para que eles permanecessem no poder. E aqueles que eles contrataram para ficar próximo de Davi, para serem como possíveis amigos, que na verdade não eram amigos, eram pessoas que estavam infiltradas no pessoal de Davi aqui, para poder saber o que passava com ele. E aí ele fala no versículo 6, para nós entendermos melhor. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícia, ensaindo, é disso que fala. Quando ele fala se algum deles vem me visitar, não se trata dos inimigos de Davi externos, mas se trata dos inimigos internos. Aqueles que eles a uma ficam discutindo, ficam planejando como eliminar Davi e como acabar com o nome dele. Porque ele diz, se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs. Eles não falam com o coração, só diz o que vem na cabeça, só está sondando como é que Davi está passando naquele momento. Amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. Na hora que ele sai, eles vão lá comunicar aos outros como é que Davi está naquele momento. E ele vai falar no versículo 7, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Então veja que de mim, eles cochicham, eles falam a uma só pessoa, tanto os internos como externos, que me odeiam. Veja, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, e engendram males contra mim, dizendo. Veja que eles se engendram o mal, eles planejam o mal, e eles ficam lá, perto deles, conversando como derrubá-lo, mas olha o que eles vão dizer. No versículo 8, peste maligna deu nele. Peste maligna era como chamado peste diabólica, peste de Belial. Era como se Deus tivesse se afastado de Davi. E Davi, nesse momento, como ele era ungido do Senhor, estão dizendo que como é que pode ele ser ungido se essa peste maligna o pegou? Então esses homens, os que estavam externos, lá para dentro dos muros de Israel, tinham essas informações, porque ele levava, olha, Davi está num momento muito sério, porque uma peste maligna pegou ele. É o que ele vai falar aqui, ó. Peste maligna deu nele, caiu de cama e já não há de levantar-se. A doença que ele pegou é uma doença muito séria, ele vai morrer. Finalmente vamos eliminar Davi e acabar com o nome dele da face de Israel. E ele vai dizer no versículo 9, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. Então Davi chegou a nutrir sentimentos de afeto por uma pessoa que era seu inimigo. Mas quando ele fala aqui amigo íntimo, possivelmente vai se tratar de um parente, de uma pessoa que era parente próxima, porque ele vai dizer, até o meu amigo íntimo em que eu confiava e que comia do meu pão, ou seja, que estava à minha mesa, que estava comigo todo dia, que passeava comigo, que talvez até me medicasse. Essa pessoa era um deles, era um dos inimigos de Davi que ia levar para os outros inimigos as informações como é que estava a saúde e como é que estava o estímulo, como é que estava o bem-estar de Davi diante
da situação dele, de se estava preparado para a guerra ainda, se considerar disposto ainda a ser um rei. Então ele vai falar no versículo 10, entretanto, tu porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. E que Davi, quando fala levanta para que pague segundo o que eles merecem, nós temos que entender que Davi ele foi ungido, diferente de mim e de você, dos israelitas, para qual ele está se dirigindo também. Davi, diferente de nós, ele foi ungido para ser rei. E o ofício dele era ser rei e ser a espada de Deus. Nesse momento, Davi, ele pode dizer isso porque ele foi ungido para ser a espada de Deus contra os ímpios daquelas nações, que Deus usava Davi para destruir os ímpios daquelas nações. E que nesse momento ele fala que ele vai dar a segunda paga deles que ele merece, porque Davi se considera nesse momento como a justiça de Deus para aqueles homens. Ele tem esse momento que nós não temos esse chamado para ser rei. O máximo que podemos fazer, segundo João Calvino, é rogar para que Deus haja de misericórdia e o Senhor Deus traga a justiça, que a justiça dele vá direto àqueles que não o amam. E ele diz, 11, com isto conheço que tu te agrada de mim. Ou seja, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Então Davi, ele vai dizer, Senhor, tem uma coisa que me faz perceber que o Senhor se agrada de mim. É não deixar os meus inimigos eles prevalecerem. Quanto a mim, no versículo 12, quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me põe na presença para sempre. Veja que Davi, nesse momento, ele diz, quanto a mim, tu me sustém na minha integridade, ou seja, quanto a mim, nessa integridade aqui, podemos entender como integridade, tanto integridade moral, como integridade do corpo. Tu me mantém na minha integridade, tu me permanece vivo, tu me deixa vivo. E tu me permanece limpo também diante desses homens. E me pões a tua presença para sempre. Eu sei, Senhor, que o Senhor está me assistindo. Eu sei, Senhor, que nesse momento que o Senhor está me percebendo, está me vendo, sabes da minha pureza diante do Senhor com relação aos que esses homens me acusam. Aqui, Davi, ele fala que ele pecou contra o Senhor, que o Senhor está o corrigindo, que o Senhor está preparando, mas que com relação ao que os homens estão acusando, ele sabe que aquilo ele não fez. Isso tanto é que ele coloca o Senhor como testemunha dele nesse momento. E para finalizar, Davi vai dizer assim, bendito seja o Senhor, que é o versículo 13, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade, amém e amém. Então Davi nesse momento está dizendo para o povo israelita, quando eles olharem para a pessoa que ela está se necessitando, olharem, fizeram um julgamento justo e procurarem ver que aquela pessoa que está passando pelaquela dificuldade, o Senhor Deus está preparando, está corrigindo, e começar a pensar que não é a fortuna que vai garantir o bem-estar de uma pessoa, ou como também não é a escassez que vai dizer que ela é muito feliz, mas é que Deus é que vai provar quem é feliz. Então, para que não tenha essa coisa entre o que tem e o que não tem, então essas pessoas, quando ela tiver essa mente fortalecida para fazer um bom julgamento, para poder procurar saber o que está passando justo, ele vai dizer que essa pessoa vai conseguir falar o que ele disse aqui, ó, bendito, ó, seja o Senhor Deus de Israel, bendito seja o Senhor Deus de Israel, mas de quando? Da eternidade para a eternidade, para sempre, de sempre para sempre, porque ele acredita que um dia irá morar com o Senhor, e ele fala duas vezes, ele fala amém e amém. Meus irmãos, no próximo bloco nós iremos estudar o Salmo 42, a alma anela por Deus. Que Deus nos abençoe e nos oriente.